Olá, pessoal. Só deixa comentários se estão me ouvindo direito. Então, boa noite, pessoal. Tudo bom? Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui agora. A gente está atrasado um pouquinho porque o Leonel está chegando em casa agora. Estava conversando com ele. E então, daqui a pouquinho ele chega para a gente começar a conversa. Enquanto isso, vou agradecendo a presença de todos e todas. Dizer que é uma satisfação tê-los aqui hoje para essa nova ideia que a gente está dando início. É, essa ideia surgiu umas semanas atrás, quando, vendo algumas notícias e vendo algumas coisas acontecendo, me surgiu assim uma ideia de conversar sobre alguns assuntos com algumas pessoas que, volta e meia, aqui na nossa região, não eram tão comentados assim, de alguma forma, e também criar um novo espaço de debate, trazer pessoas novas para conversar sobre assuntos que a gente não tem tanto costume de ver rolando nas redes, né? E a ideia foi amadurecendo entre um gole de rum e outro, né? Até que chegamos nesse dia de hoje, né? E eu fui conversando então com algumas pessoas, montando um roteiro, um calendário de entrevistas e assuntos para sempre ter algo diferente, toda semana uma novidade e assuntos relevantes, né? E o primeiro, a gente chegou a gente, falou sou eu, cheguei ao consenso de conversar com o policial Leonel Hadi, que acompanho ele já há algum tempo, e acho interessante o trabalho dele e a trajetória dele, né? Muito porque ele é um policial civil com formação, daqui a pouco ele vai contar para vocês, e faz parte do movimento antifascista, né? E bem na época que surgiu a ideia foi naquelas mobilizações e manifestações antifascistas, onde a gente via o mundo inteiro entrando nessa onda, ao mesmo tempo que muitos comentários, muitas conversas perdidas sobre o assunto também aconteciam. Então eu resolvi convidá-lo, né? Nunca tinha conversado com ele, convidá-lo para participar, ele aceitou, e a partir daí fui montando a ideia até chegar na realização da entrevista hoje. Toda semana a gente vai ter algo e alguém novo, né? Um assunto novo e um convidado novo. E para isso continuar e dar certo, vai ser importante a participação de todos que estão aqui assistindo hoje. Então, eu vou pedir, né, nesse primeiro momento, que todo mundo curta aqui a live e compartilhe também com os seus contatos aí, mande o link no WhatsApp para todo mundo, para a gente gerar um engajamento legal aí no Facebook e conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, tá? Daí só peço isso para vocês e que a gente precisa aguardar um pouco mais para a chegada do Leonel. É, também dizer que esse espaço vai ser aberto, tá, para sugestões, para dúvidas, né, para críticas. Então vocês podem até deixar nos comentários sugestões para as próximas entrevistas, tá? Quem que vocês acham que a gente pode trazer? É, a ideia é trazer pessoas como o Leonel, assim, que é de fora, que tem uma militância já um pouco mais de tempo, mas também trazer pessoas aqui da cidade, aqui da região, né, que tem um trabalho legal, pessoas da cultura, né, pessoas do esporte, da educação, de qualquer área que for, né, vocês podem indicar que a gente tenta conversar com essas pessoas e montar de um jeito que seja bom para todo mundo e atinja os vários pontos da cidade de Videira
e da região, né? A intenção é a gente levar a informação para todos os pontos da cidade e da região, para a gente tentar, de uma maneira ou de outra, contrapor aquela informação que a gente está acostumado a receber na rádio, na TV e nas redes sociais, no WhatsApp. Mostrar que existem versões, existem pontos de vista diferentes. Então, esse canal aqui está aberto para isso, né? Para a gente fazer essa contraposição, fazer esse debate, esse combate, esse embate, né? Então, é importante que vocês divulguem isso para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, dentro da cidade de Videira, de todos os bairros possíveis, né? E na região também. A gente vê durante as semanas acontecer tanta coisa, né? Desde da ideia que tive lá atrás até hoje, se a gente fosse fazer uma live para comentar tudo, não teria espaço, não teria tempo, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente fica atordoado, né? E falta tempo para conversar e aprofundar os debates sobre isso tudo, né? Mas que esse movimento aqui seja um movimento que provoque e impulsione que novas pessoas também façam tenham atitudes como essa, de abrir seus espaços para conversa, para debate, é importante, né? Pessoas públicas ou não, né? Que tenham voz, que tenham uma relevância, que são conhecidas, que têm entrada, que possam abrir seus espaços para conversa, né? Porque é desse jeito que a gente faz um debate legal, né? E não fique presos, né, a um tipo de informação apenas, tá? Então é interessante, espero, né, que mais pessoas tenham essa coragem de fazer um programa como esse, uma entrevista como essa, semanal, né? E abram seus perfis, seus contatos para o público, né? Para debates como esses. Beleza? Aproveitando, mostrar lá atrás, né? O meu Vascão ganhou ontem, né? Feliz da vida. Estamos com como diria o Eurico Miranda, vamos para as cabeças, né? E é por aí, tá? Então, o Leonel acabou de chegar, vou chamar ele aqui para a live, beleza? E vamos começar. Só um pouquinho. Aê! Boa noite, Leonel, tudo bem? Beleza? Desculpa o atraso, estava no trânsito, fiquei preso no trânsito aí. Sem estresse, cara. Tudo certo em Porto Alegre? Anoiteceu em Tudo Porto Alegre? tranquilo. Anoiteceu. E essa camiseta do Engenheiros aí? Uma homenagem aí à cidade. Legal, Leonel, legal. obrigado por ter aceito o convite, cara. Fico muito feliz de ter você aqui hoje. Eu que Obrigado. agradeço. Como eu estava conversando com o pessoal aqui, né, essa ideia é de fazer essas lives semanais, né, e trazer assuntos interessantes. E a conversa contigo veio porque acompanho o teu trabalho aí e você nas redes há um tempo já, né, e sempre achei interessante o fato de você se posicionar e os seus posicionamentos, e sempre quis conversar sobre isso, né, e chegou um momento, né, inesperado, pandêmico, mas que bom que deu essa possibilidade para a gente poder conversar hoje. E para início, queria que você se apresentasse para o pessoal aqui, falasse um pouco da tua trajetória acadêmica, né? Você tem 2 graduações aí, tem especializações, um mestrado. Então, como o nosso assunto hoje é sobre direitos humanos e antifascismo, né? E você tem um mestrado na área dos direitos humanos, seria legal se você pudesse conversar um pouco sobre como foi a sua trajetória acadêmica até chegar a ser um policial, né? E uma coisa que eu ouvi sábado numa live aí de professores de direito, queria passar para você a pergunta também, se na tua graduação de direito você teve alguma disciplina, alguma matéria que falasse sobre direitos humanos, você teve formação sobre direitos humanos na academia, como que foi tua trajetória até virar um policial? Bom, para quem não me conhece, eu sou Leonel Hadi, eu sou policial civil aqui no Rio Grande do Sul. É uma honra estar contigo e com a audiência. Obrigado pelo convite.
E, bom, eu sou formado em História e em Direito, né? São minhas duas formações de nível superior. Eu comecei a cursar Economia, dei uma trancada, mas voltarei, sou um graduando em Economia. E tenho pós-graduação em História Contemporânea, que justamente acaba estudando o fenômeno do fascismo, né? Nesse período. Especialização em Direito Penal Processual Penal e especialização em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e mestrado em Direitos Humanos. Respondendo à tua pergunta sobre se eu tive, né, na academia a matéria de Direitos Humanos, sim, eu tive na formação, né, não só no mestrado, eu tive na graduação Direitos Fundamentais, né, uma cadeira de Direitos Fundamentais, tive outra cadeira vinculada a Direito Constitucional também, que era uma complementar, que também abordava essa questão dos direitos fundamentais, direitos humanos. E então foi bem, para mim foi ali que me abriu bastante assim a cabeça para essa questão. Claro, sempre tive fiz uma defesa da questão dos direitos humanos e tal, mas na graduação, e eu coloco isso muito na forma como o professor Roger Halpe Hills, que é desembargador do TRF4 aqui, desembargador federal, né, do TRF4 aqui em Porto Alegre, foi meu professor, depois foi ser meu orientador no mestrado. Eu agradeço muito a ele, assim, porque as aulas dele fizeram muitas coisas, assim, né, aparecerem para mim. Então, foi muito interessante. E a questão da polícia, ela vem antes da minha segunda graduação, né? Eu era formado em História, já tinha especialização e tal, e estava cursando Direito quando eu fiz concurso para a polícia. Né? Então, é mais ou menos isso, assim, grosso modo, essa questão acadêmica. E o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, ela abordava... É um mestrado em Direitos Humanos, mas tem muita vinculação com direito penal e era sobre a vinculação do tráfico de drogas, discriminação direta, discriminação que tu analisa a questão da lei, se elas são discriminatórias ou não. Então, era o direito da antidiscriminação e né, o grande guarda-chuva, e a discussão era se a lei de drogas, se ela tinha aspectos racistas, né? E aí como é que se fazia essa avaliação? Analisando com a questão. O que houve com o Wi-Fi aí em cima? Acho que é a minha conexão, né? Melhorou agora? Voltou? Vamos ver. Voltei ou não voltei? Escutando? Eu vou sair e vou voltar então. Eu não sei se eu não estava caído. Alguém pode comentar se estão me ouvindo e estavam ouvindo ele direito? Voltou? Está voltando também. Vamos ver. Vamos ver se vai. Agora estou ouvindo. Voltamos? Estava escutando? Voltando. Aí, Sim, beleza. sim. Tá, tinha. Ó, será que caiu de novo?
que travou de novo. Agora tem que. Voltamos. Acho que Sim, agora senhor. foi. Agora tem que parar de cair meu Wi-Fi aqui. Oi, tava triste, estável, agora começou estável. Mas a parte é essa. Então, a minha dissertação de mestrado era sobre essa questão da vinculação do tráfico de drogas com homicídios e encarceramento. Então, eu analisei bem essa questão do racismo estrutural e tal. Então, basicamente é isso, sim, né? Em relação a isso aí. Oh, legal, bacana. Parabéns pela trajetória aí, Leonardo. Eu queria começar a conversar contigo sobre direitos humanos, tá? Eu vi ontem, né, uma publicação aí que lá, se nós fosse falar do mundo inteiro, por exemplo, na Grécia, não sei se você chegou a ver, que os caras largaram mais de 1.000 imigrantes em alto mar, mar aberto, né, do nada, assim, largaram os caras lá, tipo, chocante, né? Não sei se passou em alguma mídia, não, acabei não vendo isso. Eu vi no assombrosa. Twitter e matérias. Pois é, uma coisa assim que não dá para explicar e a gente, né, não tem tanto contato. Mas trazer para o Brasil, né, que é o nosso foco aqui, aí eu trazer três casos, assim, para você comentar sobre a questão dos direitos humanos, assim. Por exemplo, aquele caso do menino no shopping lá no Rio de Janeiro, que estava em trocar o relógio, né, e dois policiais que não estavam em serviço, né, tiraram ele de lá e botaram arma na cabeça dele porque estava roubando e tal. Daí foi um escândalo, né? Os caras acharam que o boné dele fazia alusão ao tráfico, aquela coisa toda, né? Esse foi um caso também que foi bem revoltante. Outro caso foi o do despejo do MST lá em Minas Gerais. Né? Uma coisa também que a gente não ouve falar do MST nas mídias, a gente não ouve falar das doações de alimentos que eles estão fazendo aí durante a pandemia, que passam das toneladas já, né? A gente não ouve falar dessas questões, não ouve falar que lá naquela fazenda lá que eles estavam morando, eles tinham uma plantação de café agroecológico, de feijão, de hortaliças, de várias coisas, e foram despejados mais de 2.000 pessoas jogadas na rua, né? E o outro caso não tem como a gente não falar, é o caso da menina de 10 anos ontem, né? Que absurdo que aconteceu ontem lá em Recife, né? Uma guria de 10 anos de idade, né? Eu sou professor, né? Eu trabalho com crianças de 10 anos de idade todo dia. Eu não imagino como é que pode um ser humano relativizar que uma guria de 10 anos de idade estava grávida por causa de um estupro e as pessoas irem à porta do hospital para fazer um escândalo, para não deixar que a lei fosse aplicada, né, e ela tivesse a gravidez interrompida. Então, eu nem falo muito disso, porque me revolta de um jeito que deixa até para não chorar, né? E não é um chorar de tristeza, é um chorar de raiva, de revolta. E a gente vê uma criminosa como a Sarah Winter, né, divulgar os dados de uma menina de 10 anos na rede, a ministra envolvida nisso também, tudo um bolo danado, que resultou naquela coisa feia de ontem lá, né? Que revolta a gente de um jeito assim. Então, para você, assim, são três exemplos de violações dos direitos humanos. Como que a gente conseguiu chegar nesse caso no Brasil hoje, nessa questão no Brasil, né, de violações de direitos humanos aos nossos olhos, nu e cru, e de um jeito parece que é tão normal. E se para você isso é uma demonstração do fascismo, certo? E uma pergunta: quem financia Sarah Winter? Quem financia a vida dessa mulher? Né? Então são essas perguntas. Como que a gente chegou nessa situação e quem financia Sarah Winter? Bem interessante, né? Em relação ao financiamento desses grupos da extrema-direita, a gente sabe, né, que tem aqueles think tanks lá dos Estados Unidos que investem dinheiro através do Steve Bannon, o cara mais conhecido, né? Essas organizações vinculadas à Ku Klux Klan e grupos de extrema-direita dos Estados Unidos, né, de intolerância e tal. E é engraçado fazer isso com o Brasil, porque justamente eles são racistas e tal, e o brasileiro
digamos, o Brasil é o país com o maior número de apgrupos, né? O que seriam os apgrupos? Seriam etnias misturadas. O Brasil é o que tem a maior quantidade de etnias, digamos, dentro da sua constituição genética e tal. Então seria o país mais miscigenado, automaticamente o país mais odiado pelos racistas, né? Então, mas a gente sabe que esse dinheiro vem de fora, vem de empresários aqui do Brasil também. Inclusive, quando ela estava fazendo aqueles acampamentos dos 300, aquela viagem lá, aquelas barracas que estavam lá vieram todas da van, né? Eram vendidas na van. Então a gente vê, ela fez uma vaquinha e tal, e foi muito bem sucedida nessa vaquinha dela. Então você tem uma relação direta aí com empresários, com pessoas com recursos financeiros vinculados ao bolsonarismo. Ela era assessora da Damares, aquele outro que atacou as enfermeiras, que eu esqueci o nome dele, também era assessor da Damares. E tem neonazistas, militantes neonazistas, que, inclusive, visitam lá o gabinete da Damares. Então, ali é o centro, né? Tanto é que ela se manifestou até em relação a esse absurdo do estupro dessa menina, do aborto, né? Mas depois de ter sido estuprada durante 4 anos, desde os 6 anos de idade. E a única preocupação da ministra foi com a questão do aborto, né? Que seria um crime e tal. Então, sim, eu acredito que todas essas ações aí têm uma ligação direta com o fascismo. Porque o que é o fascismo, né? Além de ser uma lógica nacionalista, ultranacionalista, de ter uma lógica supostamente patriótica, que no Brasil é meio deturpada, porque a gente é só no discurso, né? Mas se utiliza dos símbolos nacionais, se utiliza desse discurso de que nós somos a nação e tal. Mas, embora privatizem tudo, dê tudo de mão beijada para o estrangeiro, tudo que o Trump fala tá ok, é uma deturpação que existe no Brasil, mas a casca é de um patriotismo, um suposto patriotismo. Mas além dessa questão do ultranacionalismo, tem essa questão do mito, né, de uma grande liderança que vai ser, que tudo sabe, que tudo resolve. A gente tem também um dos principais pontos, é a intolerância, é o anticomunismo e a violência contra os grupos vulneráveis, né? O poder pela força, a ação pela ação e uma violência contra o diferente, contra os grupos vulneráveis, contra aquele que não está dentro do contexto médio de uma sociedade burguesa e tal. E nisso se encontram migrantes, se encontram os LGBT, se encontram os militantes do campo da esquerda, enfim, né, os negros, uma gama de grupos. E a gente vê, então, esses atos sendo cometidos contra esses grupos. Na questão lá das pessoas, mais de 1.000 pessoas que foram, né, africanos, se eu não me engano, estavam vindo da África, né? Eu acho que era, né? E jogados ao mar, 1.000 pessoas, 1.000 seres humanos jogados ao mar pelo governo, a mando do governo. E o que é chocante demais, né? É algo assim, independente. Mas vamos supor que fossem criminosos, 1.000 criminosos. Não eram pessoas desesperadas da situação, mas vamos supor, se fazer um exercício de raciocínio, 1.000 criminosos jogados ao mar. Bom, muita gente vai aplaudir, mas assim, friamente, né? São 1.000 seres humanos, 1.000 pessoas dependentes jogadas ao mar e vão morrer. Se não forem salvas por alguma outra força, vão morrer ao relento, vão morrer comidas por tubarões, vão morrer afogadas, vão morrer de fome, inanição, sede, enfim. É uma morte terrível. E isso passa como algo normal, e isso é típico do fascismo, né? Essa desumanização do diferente. Né? É nós contra eles, do tipo, nós que somos iluminados e os outros são degenerados, os degenerados têm que ser eliminados, executados. Então, é algo típico da extrema-direita, né? Essa falta de empatia, essa falta de solidariedade, né? Essa falta de enxergar, de não conseguir enxergar o diferente como alguém que tem os seus direitos e tem a sua vida. Então a gente junta isso, a gente junta essa questão do shopping, né? Um jovem negro lá que foi trocar um relógio, já era criminoso por ser negro, todo o preconceito, toda a violência foi cometida porque é preto pobre, logo é ladrão, logo pode se fazer o que quiser com esse cara.
E por fim, a gente tem essa situação dramática dessa menina que, ao invés, né, porque a gente fica imaginando aquele discurso da extrema-direita, dos fascistas, de que bandido bom, bandido morto, o estuprador Porque esse é um argumento muito recorrente nesse pessoal armamentista que defende armamento, que imagina se alguém entra na sua casa, um estuprador, espanca você, estupra sua mulher, você tem que ter uma arma em casa. Né? É sempre a historinha. Eu queria ver se a sua mulher fosse estuprada, se você não queria a pena de morte, se a sua filha fosse estuprada. É sempre a função do estupro é utilizada pelos caras da extrema-direita para justificar a violência, para justificar um aumento de pena, não sei o quê. Pode ver, é sempre a questão do estupro. É o argumento raiz. E quando ele acontece com uma criança de 6 anos, e essa criança engravida depois de 4 anos sendo estuprada por um tio, por um parente, e isso é bom que se diga que 70% dos estupros no Brasil ocorrem com pessoas próximas, geralmente familiares, né? Se não é o pai, é o padrasto, não é o padrasto, é o tio, se não é o tio, é o primo, fica nesse círculo. Então, 70% dos estupros ocorrem entre pessoas conhecidas, geralmente familiares, e são homens, né? E embora seja possível hoje, né? Mas são homens. Então, a gente tem essa situação. E ao invés desses caras que ficam tarados numa lógica de estupro, tem que estar armado, que a mulher não se quer, blá, 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 porque tem que aumentar a pena, porque o estuprador tem que castrar. Nesse contexto, onde eles batem? Eles batem numa criança de 10 anos que está fazendo um ato ilícito, que é o aborto legal, lá garantido no artigo 128, inciso 2 do Código Penal, que é permitido o aborto em caso de estupro. Não tinha que estar discutindo nada disso. Está lá garantido. Houve estupro? Houve. Ninguém discute isso. Está lá garantido que ela pode fazer o aborto, uma menina? Pode. Ela é de comum acordo? Ela é uma criança, é uma vulnerável? Tem que fazer? Tem. Tá ok. Faça. Não. Virou uma polêmica. Por quê? Porque essas pessoas são deturpadas. Essas pessoas querem ganhar mídia em cima disso. Isso é fato. A Sara Giromini, aqueles políticos lá da extrema-direita que foram lá, 2 ou 3 candidatos aí, que ou estão, né, na Assembleia, ou são candidatos à vereança, foram lá querer, né, dizer que querem salvar a vida, que é uma assassina, que o médico é um aborteiro, que não sei o quê. Cara, tipo, honestamente, quem vota em pessoas assim é tão doente quanto, tão mau caráter quanto, pessoas assim abjetas. É o tipo de gente que não tem como tu dialogar. Tu vai respeitar como ser humano, mas não tem diálogo. Uma pessoa que não tem, né, ou ela vai fazer um tratamento, não tem como falar com pessoas assim. Porque como alguém em sã consciência vai atacar uma menina de 10 anos para fazer um procedimento legal numa situação grave e não se discute esse estupro? Essa gente não discute o estupro. Não sabe, não discute o estuprador. Por que não estão usando aquele exemplo do bandido bom, bandido morto, da castração química, nesse caso escabroso? Por que não levantam essa tese? Eu não defendo essas teses, eu estou dizendo, né, mas que se falam tanto disso, por que se calam? Por quê? Porque era uma menina, porque era uma situação de, bom, estava havendo um aborto em relação a isso, então nós temos que ficar só centrados no aborto, porque isso dá votos dá votos numa camada dos seus eleitores, isso dá repercussão na internet, e aí dane-se a vida da criança, e vão lá para frente fazer aquela palhaçada, aquele ato criminoso de atacar a família da criança, de atacar a criança, de atacar o médico, de fazer barulho, quer dizer, são monstros. Mas é claro, simbolicamente monstros, que são seres humanos, mas eu digo, né, a lógica é uma lógica tão abjeta, tão absurda, que tu não consegue nem classificar esse tipo de pessoas. E essas pessoas têm repercussão, essas pessoas vão lá, fazem um discurso que são cidadãos de bem, que são tementes a Deus. Onde isso está escrito na Bíblia, ou em qualquer teoria, vamos dizer assim, qualquer escrito filosófico ou religioso, que esse tipo de ação é uma ação, né, que tu possa dizer, olha, é uma ação espiritualizada, é uma ação, né, Cristo pregou isso, ou Maomé, ou Buda, ou sei lá quem pregou esse tipo. Nenhuma religião, nenhum escrito traz esse tipo de situação. Né? E eles usam, né, um pseudo-cristianismo
né, uma pseudo-fé para fazer esse tipo de política baixa, covarde, para polemizar e aí ganhar mídia, e aí aquilo dá repercussão, e aí eles irem para igrejas e ganhar votos. Tu entende? E isso é típico também do fascismo, né? Se utilizar desse discurso da religião e da moralidade, da família tradicional e tal. Então a gente vê, isso fica claro, eu espero que se esclareça para muita gente que acredita nesse discurso da extrema-direita de que é bandido bom, bandido morto, que são contra estupradores. Muitas vezes beira até pedofilia as coisas que essas pessoas defendem. Né? Eu já vi argumentos aí de bolsonaristas dizendo, mas com 10 anos ela já está sabendo das coisas, sabe? Completamente pirados, assim. E é isso, o contexto, não é racional, entende? O fascismo ele não é racional, é a ação pela ação, é uma deturpação. Então, com certeza, todos esses casos têm uma vinculação direta com o fascismo e demonstram bem o nível de doença que essa sociedade vem passando. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Deixa eu desligar aqui. Aí. Até tu acabou falando, né, no final, os caras falando, guria de 10 anos, daí ela rebolava pro tio, falei, meu Deus do céu, sabe? Cada coisa que você lê, você acaba ficando mais revoltado com isso, né? E são violações inacreditáveis que acontecem dos direitos humanos, que durante anos foi construído que os direitos humanos é a defesa de bandido, mas na verdade é completamente o oposto, né? E tu bem levantou, esses dias atrás até saiu uma vinculação aí do presidente falando que a esquerda promove a pedofilia, né? E hoje os caras, como você disse, os caras ao invés de ir atrás do pedófilo, então já que eles estão tão contra o pedófilo, estão atrás da menina que foi vítima do processo todo, né? É uma coisa muito que não dá para entender. E seguindo, agora indo para a parte, né, do antifascismo mesmo, dos policiais antifascistas, quando eu conheci, você fazia parte dos policiais antifascistas, né? E agora tu deixou o grupo, né? Mas existe ainda, até gostaria que você comentasse sobre isso, dentro de um contexto, Leonel, que foi entregue, né, um dossiê antifascista com vários policiais, e esse dossiê, feito por aquele deputado paulista, que inclusive tem o meu nome, que é desgraçado, ele fez um dossiê também falando sobre que tem professores envolvidos, jornalistas e policiais. Então, dentro de um contexto desse, né, que você entrega pessoas que são antifascistas. Eu pergunto, quem não é antifascista? Uma pergunta para ti, quem que não é antifascista é o quê, então, né? E como que surgiu esse movimento, a participação dos policiais nisso, né? E uma outra questão, o presidente fez campanha durante 30 anos dizendo que defende a polícia. Ano que vem, o orçamento da defesa é maior que da educação. Eu te pergunto se o presidente realmente defende a polícia, tá? Se você, como policial, vê essa defesa na pessoa dele e no grupo dele, como que se vê isso, né? E essa questão dos policiais antifascistas, né? Que a esquerda tem uma dificuldade de conversar com essas pessoas e aceitá-las, né? Vai por esse lado, não. O movimento dos policiais antifascistas é um movimento organizado, assim, digamos assim, ele é estruturado de forma setoriais, entende? Direção nacional, os diretores, né, as direções estaduais. Então ele é como se fosse, né, ele funciona como uma associação, vamos dizer assim. Esse é o movimento dos policiais antifascismo, que foi criado em 2016, no Rio de Janeiro e na Bahia, principalmente, e Pernambuco, né, que tem ali o Orlando Zacconi, e tem algumas lideranças que criaram, né, esse movimento. Então, é um movimento que tem um manifesto, que é o Manifesto dos Policiais Antifascismo, que ali tem alguns pontos que seriam os pontos básicos para pertencer a esse movimento.
Então tá lá, defender a desmilitarização da polícia, legalização e regulamentação da produção e comércio de drogas, redemocratização das instituições, né, a carreira única. Tem uma série de pautas, né, lutar contra o racismo e tal. Isso são as pautas, digamos assim, tu tem que concordar com esse manifesto para fazer parte do movimento. Eu entrei no movimento em 2018 e permaneci até 2020, e a minha desvinculação ao movimento foi um desacordo que eu tive em relação à greve do Ceará, da Polícia do Ceará. Não a greve em si, mas aquele pequeno grupo que se amotinou no Ceará e que foi desencadear naqueles tiros contra o Cid Gomes. E eu considerei aquela ação daquele grupo de utilizar viaturas, utilizar armamentos e exigir fechamento de comércio lá naquela região como um ato tipicamente miliciano, um ato da extrema-direita. Inclusive, tinham assessores da Damares e representantes do Bolsonaro lá incentivando. Tinha um político lá que tem interesses eleitorais apoiando o Bolsonaro, que estava instigando essa ação. Então era uma ação totalmente da extrema-direita, vinculada, era um terrorismo da extrema-direita para causar uma situação, né? Tanto é que a Força Nacional foi para lá e o comandante-geral da Força Nacional foi lá elogiar os caras que estavam mandando fechar comércios e que tinham se amotinado, algo que e ele é militar, algo que o militar jamais poderia aceitar, né, a insubordinação. Mas para a gente observar como o discurso é bem longe da prática quando se trata de Bolsonaro e extrema-direita. Então, nesse contexto, eu critiquei muito essa ação e o movimento teve uma outra percepção. Eles entenderam que essas ações eram decorrentes de uma questão de não ter direito à greve e tal. E aí teve uma divergência e dentro dessa divergência até uma questão de estrutura do movimento, que eu também estava em desacordo, e algumas cobranças que foram feitas. E me desliguei naquele momento do movimento, mas é um movimento que eu tenho muito apreço, muitos amigos e muito respeito, e sigo admirando o movimento. Até fiz um movimento para tentar retornar, né? Mas não... as divergências ainda não são... não estão suficientemente arrefecidas para isso, né? Mas, enfim, a gente tem uma frente agora de candidatos, 8... Acho que são 8 candidatos aí no país que têm essa pauta, são policiais e tem a pauta antifascismo. Está sendo chamado de bancada antibala. Eu só não uso esse termo porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma facção que é antibala, uma quadrilha que é antibala. Então eu disse, eu não vou usar essa... eu sou membro da bancada antibala, porque é antibala porque é uma bancada contrária à bancada da bala, né? Bancada da bala, que todo mundo conhece, então seria a bancada antibala, mas eu não posso usar aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei para eles, tô junto, vou fazer tudo que precisar, a gente tá nessa luta aí dos antifascismo e tal, dos policiais antifascistas e tal, mas eu não vou poder usar essa antibala, porque vai pegar mal pra caramba aqui em Porto Alegre. Enfim, então quer dizer, a gente segue tendo uma excelente relação, né, com o movimento. Em relação ao que tu perguntou do Bolsonaro, se ele realmente apoia a polícia e tal, não, ele não apoia. O único objetivo do Bolsonaro em bajular a polícia ou ter algum discurso pró-polícia é porque ele precisa de uma tropa pretoriana junto com as Forças Armadas para que ele tenha sustentação e possa reprimir os movimentos contrários, né, ao seu governo. Tanto ele não gosta da polícia que, quando ele fez a reforma da Previdência, ele colocou a polícia militar junto com o exército aos 45 minutos do segundo tempo, como uma forma de agradar a polícia militar e ele não perder a sua grande base eleitoral. Em relação à polícia civil, ele mandou para os estados, virou as costas na reforma da Previdência, mandou para os estados e os estados fizeram reformas nefastas contra a polícia civil. Ou seja, se ele fosse favorável à polícia, teria feito lá no governo federal uma reforma e tal, dito, não, isso aqui não se mexe mais, estão garantidos os direitos dos policiais civis. Em relação à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a mesma coisa. Os poucos ganhos, se a gente pode chamar assim, que eles conseguiram, digamos assim, os poucos direitos que eles conseguiram garantir nessa reforma foi muito esforço, muito
E isso que o filho do presidente é policial federal. E mesmo assim, ele não tinha simpatia alguma pela causa. Nessas questões, juntando isso com uma não discussão de um piso nacional, com nenhum tipo de projeto vinculado à segurança pública, de redução de criminalidade, não existe nenhuma política que englobe, né, todos os estados, nenhuma política de segurança pública ou que vise treinamento de policiais, ou valorização profissional, ou aquisição de direitos, nada disso. É só o discurso do bandido bom, bandido morto, liberaram para todo mundo e facilitar a aquisição de armamentos por criminosos, porque essas lógicas aí que ele tem usado de todas as portarias do Exército que visavam ter rastreamento de armas e tal, estarem sendo revogadas pelo presidente, é um favorecimento exclusivo para a milícia. Então, na verdade, o Bolsonaro ele tem uma simpatia pela milícia, né? Aqueles policiais que agem como milicianos, ou a milícia em si, né? Formadas por policiais da ativa, né? Inativa, ex-policiais e tal, que é o grupo que ele tem uma, né, afinidade mesmo, que age à margem da lei, que se utiliza dos cargos no Estado para se favorecer, coisas que ele faz. Então, do meu ponto de vista, esse é o Bolsonaro e a sua vinculação com a polícia. O que tu tinha perguntado? Tinha mais uma outra questão que agora não estou me lembrando, né? Tinha perguntado sobre Bolsonaro, tinha perguntado sobre os movimentos policiais antifascismo, tinha acho que um terceiro ponto. Questão do dossiê. Do dossiê, exato. A questão do dossiê é o seguinte: eu fui informado que eu estava sendo monitorado pela inteligência do Exército e pela inteligência da Brigada Militar, que é a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, e lá por maio me chamaram e disseram: olha, Leonel, abril ou maio, tu está sendo monitorado aí e tal, os caras querem saber como é que tu é, se tu é corrupto ou não, se tu usa drogas ou não, tal. E a gente disse que não, que tu é, né? Porque eu tenho muitos, os caras acham que eu sou mal visto, assim, mas eu tenho muitos amigos da polícia e muita gente de todos os campos, né? E aí a gente falou que não, que tu é um cara de fé, que não tem nada disso e tal. E eles disseram: que pena, que senão a gente ia derrubar o cara. Tal. Quer dizer, eu já estava no limiar de ter um mandado de busca e apreensão na minha casa, essas porcarias todas. Me desmoralizar, né? E depois eu fiquei sabendo dessa questão, quando veio à tona, que era esse dossiê aí, né? Claro, deve ter muito mais informações do que está nesse dossiê, mas são praticamente 600 policiais, não necessariamente vinculados a movimentos policiais antifascismo, mas policiais que tenham uma pauta de oposição ao Bolsonaro. E o que acontece? Qual foi a base desse dossiê? O movimento policiais antifascismo fez um manifesto a favor da democracia. E todos os policiais ou pessoas que assinaram esse manifesto, basicamente eram policiais, ou bombeiros, ou guardas municipais e tal, passaram a ser monitorados. A partir daqueles nomes que estavam nesse manifesto, se fez uma lista e começaram a se procurar as redes sociais, todas essas informações, quem eram, onde é que trabalhava, como é que trabalhava, desses policiais que defendem a democracia e se opõem ao Bolsonaro. Então, aquela tua pergunta, né? Quem não gosta de antifascista é fascista. E nada mais fascista do que fazer um dossiê contra aqueles que se opõem ao governo. E então, se é um governo que supostamente gosta da polícia, ele teria que ter respeito, né, pelos policiais, independente da sua matriz ideológica. Polícia é polícia, né? Então, nessas horas, a gente vê que ele não gosta de policial, ele gosta de miliciano. E ele não gosta da democracia, porque ele atacar indivíduos que não estão se utilizando das instituições para isso, mas estão fazendo sua militância, têm uma profissão e fazem sua militância, duas coisas distintas, mas pelo simples fato de se manifestar e fazer uma militância a favor da democracia, a favor da legalidade, porque o fascismo é ilegal, o fascismo é criminoso, né? Se tu for pegar muitos pontos que o fascismo defende, vai estar lá em diversas leis, lei de segurança nacional, código penal, lei de racismo. Então, quer dizer, tu defendeu o fascismo, tu que é o criminoso. Então, me chama a atenção policiais que dizem: nós somos antifascistas, nós estamos lutando pela legalidade, pela democracia. Essas pessoas, a partir desse discurso, começarem a ser monitoradas por um Ministério da Justiça que não fez nada pela segurança até agora, a não ser ficar monitorando seus próprios policiais. Isso é importante que fique claro, porque tem, como tu bem falou, tem um campo, né,
da esquerda que não tem essa compreensão e começa a massacrar os policiais que se levantam contra o Bolsonaro e que se defendem, né, que se mostram como antifascistas. Então a gente, dentro das instituições, tem que pagar uma penalidade, não é promovido, responde sindicâncias, é prejudicado, é mal visto por muitos colegas. Então a gente sofre uma situação muito pesada. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para o nosso campo ideológico, fora da instituição, a gente é atacado, mais uma vez, por ser policial e tal. Enquanto isso, a direita nada de braçada nessa área, vai eleger bancadas cada vez maiores nessa área, e essas bancadas eleitas farão políticas cada vez mais repressivas, cada vez mais autoritárias contra esse campo. E a esquerda acha que não tem que disputar o campo da segurança pública, justamente o campo que a população brasileira quer discutir e quer ter essas pessoas representando. Não por acaso, né, praticamente 99% dos políticos do campo da segurança pública eleitos são da extrema-direita, porque a esquerda parece, né, uma parte da esquerda parece que abdicou desse debate, acha que é só uma questão da extrema-direita e que isso não vai ter reflexo para si. Só basta criticar, bater, sem trazer nenhuma alternativa, sem fazer um debate com a base, sem fazer um debate com os trabalhadores de segurança pública e acha que isso possa ter algum resultado positivo, que eu não consigo entender muito bem qual é. Muito bem. Mas está me ouvindo direito? Tô. Tá. Então, legal. Até recebi uma pergunta agora no WhatsApp aqui, que perguntava sobre isso, a relação da esquerda com a polícia, com a segurança pública e com a defesa dos direitos humanos, né? Se a gente critica critica com muita certeza e muita clareza e muita verdade, muitas ações da polícia, né, que acabam sendo violentas, né? A gente é preciso discutir isso realmente, né? Mas é preciso abrir os olhos para isso. E como tu disse, a esquerda há muito tempo vem fechando os olhos para isso. E quando aparecem pessoas como tu, como você e como muitos, né, acabam também sofrendo essa perseguição. E se a gente quer uma polícia que defenda os direitos humanos, né, a gente precisa conversar com os policiais que estão nessa pegada e ocupar o espaço, né? Senão a gente vai continuar nessa pegada, nessa toada aí. Então é interessante essa abordagem para poder entrar nesse campo, né? Fazer esse debate e mostrar qual é a realidade, né? Leonel, indo já para um final, assim, trazendo de novo sobre a polícia, novamente, o que você acha que hoje a polícia ela está mais violenta a partir de 2016, digamos? Sim. Né? Se ela está mais violenta ou se isso é reflexo de alguma coisa, como que você vê essa questão, né? Por exemplo, no caso lá do menino do relógio e outros tantos casos, daquela mulher lá de São Paulo, do dono de um bar, que o cara ajoelhou no pescoço dela, igual do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? A mulher não acabou não morrendo. Será que a polícia está mais violenta ou houve mais divulgação de casos como esse? Como que você vê essa relação, sabe? E como superar isso? Como avançar? Como é que é uma escola de formação de policiais? Se isso é ensinado nas escolas, né? São coisas que muitas vezes a gente não sabe como funciona e acaba gerando comentários que são desnecessários, sabe? Então, se pudesse dar uma colocada nesse sentido para a gente ir encerrando. Sim, as polícias estão mais violentas. Desde 2018, 2019 foi, né? Ela já vinha num crescente, mas 2019 foi virada de chave com os novos governos dos estados e governo federal. Não por acaso, as polícias que mais demonstraram aumentar a letalidade foram as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo, embora outras polícias do Nordeste também, mas Rio de Janeiro e São Paulo foi pontos realmente fora da curva. Então, significa que o quê? Que com o discurso e com a lógica vencedora nas eleições, as instituições, os membros das instituições se sentiram legitimados a ir para o confronto. Então, inclusive em São Paulo, a gente teve um aumento, inclusive, além do aumento da letalidade, de 70% da letalidade policial, a gente teve um aumento da morte de policiais em confrontos. Ou seja, a polícia foi, de fato, para o tudo ou nada.
a partir do discurso do Dória, do Witzel, do Bolsonaro. São os três principais assim que saltam nesse quesito. Então, sim, a gente tem um aumento, sim, da violência policial. Sendo que, lógico, o Brasil era o país que mais tinha, né, a polícia mais letal do mundo e, ao mesmo tempo, também a polícia que mais morre no mundo. Então, a gente tem uma guerra acontecendo que está vitimando trabalhadores da segurança pública e vitimando pessoas pobres, basicamente, né? Dentro desse bojo da guerra às drogas, principalmente, é o grande causador, né, essa questão da guerra às drogas. Então, se a gente não analisar esse escopo, não conseguir ter essa compreensão de que é uma política realmente focada dos governantes de incentivar esse conflito com uma forma supostamente de reduzir dados de criminalidade, a gente vai ter uma séria dificuldade, né, de compreender essa questão. O brabo é o seguinte, né? Nesse período houve uma queda drástica nos homicídios. E é uma curva que já vinha descendente em 2018. Ou seja, antes das eleições, antes de Bolsonaro ter possibilidade de eleger e tal. Mas essa curva descendente, ela prossegue. E isso é utilizado, né, pela extrema-direita como um argumento de que bandido bom, bandido morto, violência policial e tal, tem um resultado positivo em relação à redução da criminalidade. E a gente vê uma tolerância e uma certa, digamos, condescendência em relação às ações de corrupção e de abusos, né, que alguns entes das instituições cometem. E é bom que se diga, né? A polícia é o que aparece mais, mas o judiciário tem, o Ministério Público tem, no magistério tem, na política tem, entende? E, claro, todos têm que ser criticados, mas a gente não pode fazer a generalização. É óbvio que a polícia no Brasil ela vem de uma tradição lá da escravidão, ela defende o Estado burguês, isso aí não se discute. Isso é claro que ela tem uma predileção em defender patrimônio, não vida, enfim. Agora, a gente não pode ficar simplesmente fazendo esse discurso de análise do que é a instituição e não entender como funciona a cabeça e como funciona a instituição no dia a dia. Porque, por exemplo, eu trabalho numa delegacia de homicídios. Eu já tirei muitos homicidas das ruas, a minha delegacia, as investigações que a gente fez na delegacia e tal. E eu pergunto, esses homicidas que foram tirados da rua, 99% mataram pobres, outros membros de outras quadrilhas e tal, ou até crianças de 1 ano de idade numa troca de tiros e tal, foram atirar naquela região, mataram crianças, mataram donos de comércio em bala perdida. E eu pergunto, não é relevante esse trabalho que a polícia faz em relação à redução da letalidade, né, que acomete negros, pobres da periferia? A polícia não tem um fator também essencial na redução, apesar de ela também ser causadora em um aspecto, mas ela também não tem um resultado de redução da letalidade, porque se caem os homicídios no Brasil, e sabendo que mais de 70% dos homicídios no Brasil, as vítimas são negros, jovens, né, no número de 70%. Se a gente tem uma redução na curva de homicídios, a gente está salvando vidas desse público. E isso tem uma responsabilidade da polícia. A gente sabe também que tem acordos entre facções para reduzir homicídios e tal, mas por quê? Porque eles entenderam que homicídio, por exemplo, quando é investigado, é uma pena alta, é uma situação difícil, tem que gastar muito, então vale mais a pena ficar no pequeno comércio de tráfico de drogas, que é o que traz o dinheiro, fazer alguns roubos de veículos e tal, entendeu? Mas não ir para o homicídio. O homicídio é uma coisa que não é lucrativa para a criminalidade. Isso eles compreenderam também. Tanto é que não reduziu o tráfico. Então eles simplesmente fazem acordos e tal, sentem, olha, a polícia está prendendo, penas são altas e tal, então cada um fica no seu espaço aqui, que é o que o PCC fez, né? Cada quadrilha fica no seu lugar, aí ninguém fica se matando, a gente lucra todo mundo e vamos se coordenar e para não ter problema. E é isso que está acontecendo. Mas a gente tem que saber dessas nuances para depois fazer um debate sério sobre isso. Porque é o que eu sempre digo, ficar simplesmente num discurso de palavra de ordem e inimigo e tal, isso só vai jogar a polícia cada vez mais para o colo da extrema-direita e isso eu já falei, vai dar um resultado nefasto assim, para a democracia e muitas pessoas aí podem,
né, você sucumbir, porque a gente não vive no Estado fascista ainda, a gente vive numa lógica fascista, mas não é um Estado fascista. O Estado fascista nem permitiria esse diálogo entre nós dois, nem permitiria postagem no Twitter, não permitiria manifestação de rua, por mais que seja reprimido, não, seria todo mundo morto. Né? A gente começaria a subir pessoas, e aí sim, aí a gente estaria numa lógica totalmente fascista, né? numa estrutura fascista. Então, para que isso não ocorra, nos resta ter um bom diálogo, ter uma compreensão e criticar, como tu bem falou, criticar os abusos. Né? Aquele caso dessa mulher que o policial colocou a coturno no pescoço dela. Isso aí não está em nenhum manual, isso não é técnica policial, isso aí está fora dos padrões, é tortura. Ainda mais que ela estava com a perna quebrada, se não me engano, naquelas circunstâncias, né? Uma mulher, não tinha nenhuma justificativa, ela já estava imobilizada. Então, quer dizer, aquilo lá é alta de tortura, abuso de autoridade, aquilo lá é demissão, aquela circunstância ali, naquele contexto. E tantos outros que a gente, né? A questão da menina Ágata, do tiro que ela levou no Rio de Janeiro, naquela troca de tiros lá e tal. Então, a gente tem vários casos, mas ao mesmo tempo tem outros casos que a gente considera como abuso de autoridade e tortura e não são. Não, a gente começa a generalizar como se toda ação policial que utilizasse de violência, e a polícia muitas vezes vai ter que se utilizar de violência para acessar uma agressão, uma situação de abordagem, isso faz parte, porque alguém vai ter que fazer uma situação, sua vida está colocada em risco, quem está agindo, o policial coloca sua vida em risco. Então ele vai ter que entrar com energia, ele vai ter que agir de uma forma ostensiva, e claro que não é legal, ninguém gosta de ver, mas alguém tem que fazer, porque senão a sociedade ela sucumbe. Então tu vê outros casos que tu vê assim, tudo bem, ele é uma abordagem policial, mas ele está dentro dos padrões, ele levou para o chão, se engalfinhou com o abordado no chão, porque o abordado reagiu, nossa, é abuso de autoridade, é tortura. Não vamos generalizar, a gente tem que entender a realidade. Cada situação é uma situação, cada circunstância é uma circunstância. Não é porque a ação policial envolve algum tipo de violência que automaticamente ela está sendo ilícita. Às vezes tem violência e não está sendo ilícita. Por quê? Porque está legitimada no ordenamento jurídico e tal, e alguém tem que fazer uma situação, senão aquilo vira uma baderna. E em relação às academias de polícia, olha, as experiências que eu tive, e eu fiz alguns cursos depois, e conversando com os colegas, honestamente, assim, até 2016, existia um currículo nacional do Pronace feito pelo governo de esquerda e tal, do PT, que dizia quais eram basicamente as cargas horárias que deveriam ser estudadas nas academias de polícia, os conteúdos. Tinha tipo um currículo unificado para todas as academias. Esse adaptava alguma coisa, mas tinha muitas horas de direitos humanos, muitas horas de uso progressivo da força, de equipamentos menos letais, defesa pessoal, enfim. E o que acontece? O que eu vejo? Não é a academia que deturpa o indivíduo, né? Essas pessoas vivem em sociedade, elas já vêm com uma lógica da sua família, já vêm de formação, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, exige nível superior, então as pessoas já passaram por uma faculdade. Então não vai ser uma academia de 6 meses ou 2 anos que vai deturpar a cabeça de alguém e vai transformar o cara num monstro. Então, as pessoas já vêm de uma sociedade, já vêm numa lógica e tal, a sociedade, tanto é verdade o que eu vou falar que 41% dos policiais militares apoiam o Bolsonaro. Aí as pessoas, nossa, 41%. Aí tu vai para a sociedade, 37% da sociedade apoia o Bolsonaro. Então, quer dizer, tu dizer que a polícia é algo descolado da sociedade, que são pessoas que se deturpam e vivem só numa... toda a sociedade é uma coisa e a polícia é outra, é a bobagem. É deturpação, é uma coisa que tu não tem noção do que tu tá falando. Porque parece que só a polícia é bolsonarista e toda a sociedade está sendo oprimida pela polícia. E aí tu vai ver, os dados são quase os mesmos. Mas, enfim, as pessoas já vêm com uma certa lógica. Elas entram nas instituições. Dentro da academia, honestamente, o currículo tem poucas coisas que poderiam ser modificadas, mas não é um currículo que deturpe ninguém, é um currículo que respeita os progressivos da força, que faz o discurso sobre, o debate sobre os direitos humanos. Não tem, talvez, a forma de alguns professores, dependendo de quem dá a cadeira, é o problema, né? Aquela coisa assim, vou passar um conteúdo para vocês aqui e tal, mas o conteúdo é passado. Talvez não da forma adequada, mas é passado. Mas também não vai ser isso que, entende? Vai brilhar a cabeça de alguém e o cara vai dizer, nossa, amamos os direitos humanos, não vamos fazer mal a ninguém e tal. O problema é quando sai da academia, quando vai para o dia a dia da instituição, aí sim tem uma estrutura toda, né, secular, ali de séculos, né, às vezes bicentenária,
que já vem com uma série de vícios, uma série de tradições, uma série de práticas, outros policiais que já estão nesse processo, o dia a dia, a falta talvez de ouvidorias, a falta de uma corregedoria mais atuante, e que daí que a gente pode, né, começar a compreender esses fenômenos que a gente vê desses abusos aí, né, o trabalho rotineiro com determinados vícios e tal, a repetição. Isso daí pode explicar, mas eu não vejo como a academia sendo responsável, a formação como sendo responsável, e nem como se a instituição por si só deturpasse as pessoas e tal. Essas pessoas saem da instituição e vão para a sociedade, elas são reflexos da sociedade. Se a sociedade é tolerante com racismo, se a sociedade é tolerante com abusos, essas pessoas vão praticar e vão se sentir empoderadas em relação a isso. Perfeito, perfeito, Leonel, perfeito, é isso mesmo. Muito legal. Tem alguns comentários aqui, vou ler alguns. Da Eliane, ela mandou dois, mostrar esse, né? Como é importante conhecer o que é realmente o fascismo, né? É muito importante. A professora, né? A professora sabe como que é importante estudar e saber o que é de fato antes de você defender ou criticar ou tal, né? E a Eliane também traz esse comentário, né? Que também seria tema de um debate bem gigante, né? Você pode perceber que é como uma instituição prima para defender o patrimônio em vez da vida. Sendo que a maioria dos trabalhadores dessa instituição também são trabalhadores, né? São trabalhadores, não são, né? Mas isso é uma questão de Estado, isso é uma questão toda institucional, e que vale também um debate interessante sobre isso, né? Obrigado, Eliane, pela participação. Alessandro também, obrigado pelos comentários. E uma pergunta do meu amigo William aqui, que é para a gente encerrar, então. O termo direitos humanos é um dos maiores combustíveis para a produção de fake news. O que podemos fazer para diminuir isso? E como agir quando nos deparamos com essas publicações? As fake news em torno dos direitos humanos, né? Como combater isso? Né? Se vai por uma lógica aí do que aconteceu nas campanhas de 2018, é meio difícil combater aquela maquinaria toda, né? Mas o que fazer quando aparece uma fake news envolvendo os direitos humanos que deturpa toda a ideia do que é realmente, do que são realmente os direitos humanos, né? Como você vê as fake news como algo prejudicial ao debate dos direitos humanos, tá? Aí depois dessa resposta, os comentários, eu trago o final, melhor? Em relação às fake news, é algo muito difícil de ser combatido, porque é algo... Tu responder uma mentira é uma coisa quase impossível, né? Como é que tu vai responder? Tu é isso. Cara, tu vai ter que dar uma volta para dizer que tu não... Tu entende? É muito difícil, porque é uma mentira, né? Não é algo que tu possa dizer, não, aconteceu assim aquele dia e tal, e aí... Isso vale para tudo. É muito difícil, e eles sabem disso. E a fake news, geralmente, ela vai para uma questão emocional, uma questão de... né, que age com algo não racional das pessoas. Mas o que eu sempre falo é, quando começam a criticar direitos humanos, eu digo assim, vai lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É curta, ela não é longa. Talvez não precise ler toda, mas assim, me diz qualquer ponto da Declaração Universal dos Direitos Humanos que tu seria contrário. Não, isso aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos defende vagabundo. Não, tira, porque isso aqui não leva a nada. Eu duvido que qualquer indivíduo, mesmo extrema-direita, vá conseguir apontar algo na Declaração Universal dos Direitos Humanos que seja prejudicial e que ele gostaria de tirar. Tipo, não, eu não quero ter esse direito. Porque, claro, os direitos humanos é para todos os humanos, inclusive para ele. Ou seja, se ele riscar dali, ele está abdicando daquele direito para ele mesmo. Não vai conseguir. E aí eu coloco assim, bom, o que tem nos direitos humanos? O que tem nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que são os direitos humanos nesse aspecto da Declaração Universal? Eu não vou entrar nessa questão da primeira, segunda, terceira geração, dimensão e tal, mas enfim, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à vida, direito à liberdade, direito à privacidade, direito à propriedade, direito à segurança, quer dizer, direito a um trabalho digno, direito a acesso à saúde, do tipo... Cara,
Se tu é contrário a isso, bom, tu é um suicida, tu é uma pessoa que, né, acha que nunca vai acontecer contigo nada, não sei, é um alienado da... Então é por aí que eu sempre jogo, assim, quando o cara, direitos humanos, tu abdica então do teu direito à vida, tu abdica o direito à privacidade, à liberdade, à segurança, à propriedade, e aí quando tu entra no direito à propriedade, tu vai estar batendo em mais um ponto, que eles dizem que os direitos humanos é coisa de comunista, é coisa de não sei o quê. Só que lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a questão da propriedade foi uma das principais disputas na época, porque o Bloco Socialista não queria esse termo, porque a propriedade é coletiva do Estado e tal, ele não queria direito à propriedade individual. Então, essa questãozinha aí, entre outras tantas, mas essa fica muito clara, demonstra que os direitos humanos são liberais, basicamente liberais e capitalistas. Eles não são algo revolucionário do campo da... Não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, é um troço da direita, né? Basicamente, da centro-direita, né? Vamos dizer direita democrática, mas tem uma lógica capitalista, uma lógica de patrimônio, né? Ele tem um discurso. E eu não estou criticando, estou dizendo, eu concordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas aí tu pega um cara que, eu sou liberal, que eu não sei o quê, mas ele é contra os direitos humanos. Tu é contra, talvez, a maior construção liberal do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, quer dizer, tu é antes, né, digamos, tu é anticapitalista, digamos, tu é pré-capitalista, tu é mercantilista, sei lá qual é a tua lógica, porque se tu é contra algo que os liberais criaram, sei o que, bom, tu é quase medieval, tu é quase na Idade Moderna lá dentro do medieval. Então é mais ou menos por aí que eu tento jogar com essas questões, com esses termos, assim, segurança, vida, saúde, propriedade. Propriedade, então, eu jogo direto, assim, né? Propriedade e tal, direitos humanos, então não quer abdicar da tua propriedade, beleza. Então, segurança, então tá. Então, se o criminoso vier te matar, tu diz, não, tô tranquilo, eu abdiquei lá da segurança, dos direitos humanos, então pode me matar. Então, quer dizer, onde é que está essa lógica que defende criminosos? Agora é para todos os seres humanos. Ali diz não se pode ter tratamento de tortura e tal, blá, blá, blá. Não importa contra quem, entende? É para todo mundo. Se é para mim, vale para ti. E é isso. E acho que é por aí que a gente tem que argumentar. Show de bola. Leonel, encerrando, queria que você comentasse agora outras coisas mais leves. Você, aproveitando minha camisa aqui do Engenheiros, né? Tu é vocalista de uma banda de rock, né? Eu aqui, junto com meus amigos, aqui na região, a gente fez um festival de rock, não aquele festival que você lutou contra lá em Canoas, tá? Diferente daquilo. A gente fez um festival de bandas aqui, de rock. Tu é vocalista de banda de rock, tu é vegetariano, é zen budista, é policial. Como assim, político? De que jeito, Léo? Como que se faz tudo isso ao mesmo tempo, né? De que maneira que se consegue fazer isso? E até aproveitar para tu fazer o convite para o pessoal acompanhar a live que tu vai ter quarta-feira, né? Você acha que com a Monja, né? Aproveitar aí para fazer um merchandising. É isso aí, quarta-feira vou fazer uma live com a Monja Coen, né? Para quem não conhece, é uma monja famosa do Zen Budismo, e ela da mesma, digamos, ela é a Roshi. Roshi seria líder, vamos dizer assim, do grupo que eu faço parte, né? Que é o Via Zen. Então ela seria sensei da minha sensei, né? Da Shoden, que é a minha sensei. Então eu sou praticante Zen Budismo, também sou vegetariano, não bebo também. Mas é aquilo, são coisas muito tempo já, né? Faz muito tempo. Inclusive, todas as minhas tatuagens são budistas, né? Todas elas têm vinculações com o budismo. Mas, e essa questão de ser vocalista, então eu venho de uma família, o meu pai era diretor de teatro e dramaturgo, escrevia peças teatrais, a minha irmã é diretora de teatro, atriz, meus tios músicos, então eu venho de uma família muito ligada à cultura, assim, né? À arte, né? Vamos dizer assim. Então eu cresci nesse meio. Eu tenho banda, minha banda Calibre. Até quem quiser procurar no Spotify aí, banda Calibre, coloca lá. Então é interessante. É que eu penso o seguinte, ó. Tem a questão do pato também, né? O pato faz tudo. O pato voa, o pato nada, o pato corre, mas faz tudo mal. É tudo errado, é tudo estranho, né?
Então é mais ou menos por aí. Mas eu acredito que a gente tenha que ter uma amplitude de visão, assim, né? Às vezes a gente se foca demais, ao mesmo tempo que a gente tem que ser focado em algo, a gente também não pode ser bitolado em algo, assim. E inclusive os samurais falavam isso, né? Uma lógica samurai, isso quem traz muito é o Musashi, que é um samurai famoso lá do Japão, que ele... E o Zen é japonês, então tem uma relação com as artes marciais, eu pratico Aikido também e tal. O que acontece? Ele dizia o seguinte, que tu tem que ter um lado, né? Os samurais diziam que a gente tem que ter um lado suave em relação, né, ao nosso dia a dia, assim. Porque imagina, eles lidavam com a morte, era treinamento duro de artes marciais e tal, sempre na guerra, sempre nessa questão, lidando com a morte, cada confronto era morte e tal. E eles tinham uma lógica de equilibrar isso fazendo atividades artísticas. Então eles faziam o Samue, que é a pintura, faziam Ikebana, que é florais, estudavam flauta, tocavam instrumentos, com uma forma de, né, de equilibrar e ter uma vida mais equilibrada, não só na dureza. E, então eu vejo muito por esse aspecto, assim, essa realidade. Assim, eu tento seguir esse conceito, né, de equilibrar as coisas, porque senão tu fica muito só na dureza e isso faz mal até para a saúde, né, da gente. Verdade, verdade. Eu, assim, que nem tu disse, eu toco violão, eu canto, eu toco cavaquinho, que estou aprendendo agora. Como que eu faço isso? Tudo mal, né? Eu estou inventando, sem nada, mas o legal é fazer. E eu digo, ainda bem que a gente cresce e amplia nossos horizontes. A cultura é muito boa para isso, né? Eu, quando era mais novo, também era só rock, metaleiro, aquela coisa, né? E isso acaba deixando a gente um pouco preconceituoso, um pouco mais, né? Com o tempo fui abrindo, ampliando, e hoje é meio eclético, ainda tenho umas dificuldades com outras coisas, assim, mas tranquilidade, isso é importante para a gente trabalhar todas as áreas do nosso cérebro, né, todos os sentimentos e tudo mais, isso é muito importante, a cultura é muito legal, e é bem interessante essas características que você coloca aí, até como te disse no Twitter, né, o pessoal meio que não imagina, né, que existe esse tipo de coisa, né. O policial tem que ser aquele cara que o durão lá, o Schwarzenegger, né? Não dá para ser uma coisa mais, né? Então é bem interessante. Eu queria agradecer, Leonel, tua presença, agradecer a todo mundo que assistiu aqui a nossa live, foi bem interessante, né? Os retornos estão sendo bem positivos e foi bem legal, tá? Agradecer a todos que participaram, que participem na semana que vem. Quem tiver alguma sugestão de convidados, por favor, envie para mim que eu vou atrás. Vamos fazer esse negócio crescer cada vez mais, né? E queria desejar muita sorte para você desses meses que virão pela frente aí agora, que seja exitoso a tua campanha. Tá? Até a eleição tem uns 3 meses aí. Até a eleição tem uns 3 meses. Vai ser penoso. E que você tenha muita saúde para conseguir chegar até lá e vencer. Vai ser muito importante, tá? Muito obrigado e tudo de bom para ti. Obrigado. Pessoal. Igualmente, obrigado. Mais.